custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIEESE. E nós vamos conversar com Fausto Augusto Júnior, diretor técnico do DIEESE. Muito bom dia, Fausto. Bem-vindo mais uma vez ao Jornal Brasil Atual. Tudo bem? Bom dia, Rafael. Bom dia a todos. A gente vai falar com o Fausto sobre o escândalo dos bilionários das Americanas. O ministro do Trabalho, Luiz Marinho, participou na manhã desta segunda-feira aqui em São Paulo de uma reunião com representantes de centrais sindicais de comerciários para discutir, centrais sindicais, sindicatos de comerciários, para discutir a situação dos empregados das lojas americanas diante do pedido de recuperação judicial. O governo federal vai tentar intermediar uma reunião entre os representantes dos trabalhadores e da empresa varejista. Depois do encontro realizado na sede da Força Sindical, as centrais divulgaram uma nota afirmando que os postos de trabalho têm de ser preservados independentemente das responsabilidades pela crise, que ainda serão apuradas. Na próxima sexta-feira, às 10 da manhã, as entidades marcaram um ato de protesto na Cinelândia, no centro do Rio. As Americanas têm 44 mil trabalhadores diretos, mas um número ainda maior na rede de fornecedores. Fausto, como é que você está avaliando toda essa situação e a postura dos controladores, ou dos principais controladores das lojas americanas diante desse rombo bilionário que foi descoberto agora? Bem, Rafael, primeiro a gente tem que dar uma olhada aí no geral, né, o que significa essa questão do rombo das Americanas. Nós estamos falando aí de apurar efetivamente se houve fraude, se não houve fraude, quais são os problemas e as questões e quem é responsável por tudo isso que está acontecendo. Nós estamos falando de uma empresa grande, de uma empresa que tem impacto numa cadeia de mais de 7 mil fornecedores. Nós estamos falando de mais de 44 mil trabalhadores diretos e pelo menos 4 vezes mais de trabalhadores nos seus fornecedores diretos e indiretos. Então, quando a gente está olhando aí para o escândalo dos Americanas, nós estamos fazendo um debate aí também sobre toda essa questão de como o capital financeiro, o dinheiro vai circulando e muitas vezes dinheiros fictícios, né, dinheiros que estão só no papel, só nos balanços. É algo bastante grave e que de alguma forma coloca em risco uma série de questões. Primeiro que coloca em risco a própria credibilidade da companhia, coloca em risco a credibilidade do negócio como um todo, mas também acaba afetando do ponto de vista financeiro, do ponto de vista para frente, outras instituições parecidas com ela do ponto de vista de crédito. É bem provável que o sistema financeiro, depois do escândalo que a gente está assistindo, vai ser mais duro, né, vai ser mais restritivo com relação ao crédito, no momento que o crédito já está muito alto, que o crédito já está muito restrito, que as taxas de juros já estão muito alto e que a questão das Americanas cai para o sistema financeiro como um todo como uma bomba, né? Vai impactar no lucro dos bancos, vai impactar na concessão de crédito, muito provavelmente do para frente aí de empresas semelhantes às Americanas. Por outro lado, a gente tem que olhar aí na questão das Americanas como é que os chamados 3 bilionários ali enriqueceram e quanto que o caso da Americanas está vinculado ao seu nicho de negócio, ou seja, a forma como esses bilionários apuram lucro, buscam dividendos de empresas. E por terceiro, né, para a gente olhar um pouco, conversar um pouquinho sobre o que aconteceu ontem na discussão das centrais com o ministro Marinho, entender a importância de quando a gente faz um debate desse tipo, algo que fica muitas vezes lateral aí da grande mídia, na discussão econômica sobre o caso, é que os trabalhadores e o lugar dos trabalhadores nesse processo é fundamental. Garantir que a manutenção dos seus empregos, garantir que na efetivação da recuperação judicial as verbas trabalhistas sejam garantidas, tudo isso são questões fundamentais. Nós estamos falando
de um conjunto muito grande, né? Quase 50 mil postos de trabalho, que significa quase 50 mil famílias que de alguma forma tiram seu sustento aí do conjunto aí das lojas americanas. Então, são discussões que passam desde uma discussão de efetivamente verificar ali se houve ou não fraude, quem são os responsáveis pela fraude, viabilizar de fato que os responsáveis arquem com as consequências dos atos, mas ao mesmo tempo você precisa buscar separar, né, os responsáveis pelo problema da efetivação ali da recuperação judicial, para que de modo você possa garantir que a empresa continue e principalmente os trabalhadores mantenham seus postos de trabalho. E aí, Fausto, você lembra da distribuição dos lucros e dividendos para esses bilionários? E são distribuições de lucros e dividendos também bilionárias, né? E a manipulação desses balanços exatamente para poder gerar essa lucratividade fictícia. Mas aí eu relembro de outra questão que o presidente Lula também falou durante sua campanha, está tentando colocar agora com o Fernando Haddad já em discussão no Congresso Nacional, que é a cobrança de imposto sobre lucros e dividendos, né? Essa turma da bufunfa gorda, grande, não paga um centavo de imposto de renda sobre esses lucros que a gente agora começa a perceber também, e são fraudulentos, né? Então, aí a gente está vendo os dois lados dessa história. De um lado, você tem aqueles que recebem os lucros de dividendos, que são isentos, conforme a legislação de imposto de renda, ou seja, não pagam muito pouco imposto, mas a gente também, muito provavelmente, nesses tipos de operação, a gente vai assistir ainda muita questão de fraude tributária, né? Ou seja, muitas das operações que acontecem de manipulação de balanço tem por trás disso garantir crédito mais barato, que é muito provavelmente o que aconteceu no caso das Americanas, mas também buscar redução de pagamento do seu imposto, muito ali na apuração, muitas vezes, dos seus resultados. Então, quando a gente está olhando para questões tão grandes quanto essa, coloca-se muitas questões em relação à chamada virtualidade, né, ou a virtude do setor privado na gestão dos negócios. É muito comum, e a gente tem ouvido, em especial nas discussões sobre o Estado, sobre a discussão de Estado mínimo e etc., de quanto o setor privado é mais eficiente, quanto o setor privado gere melhor os negócios. Bem, e aí a gente vê escândalos desse tamanho que colocam em risco mais de 40 mil postos de trabalho. Acho que essa é uma questão que nós precisamos começar a discutir. É claro que o setor privado tem suas virtudes, é claro que o setor privado precisa, ele impulsiona o investimento, o crescimento econômico, a geração de postos de trabalho, mas o setor privado está longe de ser essa Madre Teresa ali, como muitas vezes é falado. O setor privado tem sim os seus dilemas, tem sim as suas questões e sim maximiza lucros das formas mais diversas, inclusive em questões como que a gente está assistindo na Americanas, em que você vê manipulação de balanço, você vê ali por trás muito provavelmente fraude fiscal, você vê fraude tributária, ou seja, você tem uma série de questões que colocam em risco a própria empresa e colocam em risco a cadeia toda de fornecedores. É importante que a gente comece, a partir desse fenômeno da Americanas, um olhar um pouco mais cuidadoso sobre essa questão da financiarização, a forma como essas empresas operam o balanço e como a rede, inclusive, desses dilemas são colocados. Vamos lembrar que o balanço da Americanas foi um balanço auditado por uma empresa grande, uma empresa de renome internacional, e que mesmo assim essas fraudes aconteceram, né? Ou seja, essas manipulações aconteceram. Isso são questões a serem observadas, tem que ser investigado, a CVM precisa olhar para isso. A questão do mercado de ações brasileira, no mercado de capitais, entra ali, apresenta para a gente bastante dificuldades, coloca em questão muitas coisas, em especial para o pequeno investidor, que de uma hora para outra pode ter perdido boa parte das suas reservas numa operação muitas vezes ilegal. Então, nós temos que olhar para tudo isso. O caso da Americanas, ele é sui generis, ele é um caso que precisa ser identificado, os responsáveis precisam ser responsabilizados e, ao mesmo tempo, é importante que se aprenda com isso. E, ao mesmo tempo, de novo, temos que fazer o debate, né? Muitas vezes a gente viu essa discussão recentemente com relação ao poder público e etc., e a gente vai vendo que o poder privado também, apesar de todos os seus controles ou ditos controles, possibilitou questões como a que a gente está assistindo no caso da Americanas. E aí, Fausto, é preciso a gente também falar sobre a legislação brasileira,
e eu estou pensando nos 44 mil trabalhadores diretos das lojas americanas. Caso a empresa não consiga passar desse processo de recuperação, como ficará a situação desses trabalhadores? É possível garantir que eles sejam os primeiros a serem indenizados, inclusive com patrimônio dos controladores das lojas americanas, além das pequenas empresas que também participam, né, ou são afetados nessa cadeia da quebradeira das lojas americanas? Como a legislação vai tratar da segurança desses 44 mil trabalhadores? Lembrando que sexta-feira já tem um protesto lá no Rio de Janeiro para lembrar da situação dessas pessoas. Bem, Rafael, essa é uma questão fundamental, né? No processo de recuperação judicial, os diferentes aí parceiros vão ficar restritos. Muito provavelmente, vários fornecedores vão ficar um período bastante grande sem receber, alguns, quiçá, talvez nem irão receber as dívidas que estão ali colocadas. O problema é que nós temos devedores diversos, nós temos grandes devedores, que se fala muito dos grandes bancos, mas quando você vai olhar para a cadeia, você tem empresas médias, empresas pequenas, que muitas vezes a dívida da Americanas com ela é maior até do que o seu capital disponível. Então, essa é uma questão muito grave, porque, de um lado, a gente está falando muito do papel dos bancos, quantos bancos ali estão envolvidos e inclusive estão indo à justiça contra Americanas, mas você tem um conjunto de fornecedores pequenos, e esses fornecedores da qual a Americanas que são credores da Americanas, muitas vezes a dívida que tem, o não pagamento, pode significar o encerramento dessas empresas. Essas são coisas que não estão sendo faladas, e esses trabalhadores também vão ser muito atingidos, né? Tem empresas de eletroeletrônico, tem empresas de coisas até muito simples, né, como embalagens e etc., que estão na cadeia de fornecedores. E precisar do emprego desses trabalhadores também é fundamental. Do ponto de vista dos 44 mil trabalhadores da Americanas, é preciso garantir que, primeiro, preservar a empresa, ou seja, você precisa preservar essa empresa de modo que os empregos sejam mantidos. Você tem que punir os responsáveis, você tem que punir aqueles que, de alguma forma, têm responsabilidade efetiva no que está acontecendo. E, no mínimo, nós estamos falando que os lucros, né, ou seja, essas fortunas que foram retiradas do grupo, precisam entrar nessa conta. Qual que é o grande problema? O grande problema é essa separação entre a pessoa física e a pessoa jurídica, em que o embate hoje é definir se houve ou não fraude. Porque se houve fraude, a possibilidade sim de você ir para cima dos controladores, dos responsáveis, e aí a partir deles você buscar efetivamente a garantia do pagamento para o conjunto aí dos fornecedores e dos trabalhadores. Agora, do ponto de vista ali de quando o processo for acontecer, é importante que se garanta, e aqui a justiça garanta, o pagamento, no mínimo, das rescisões desses trabalhadores. É claro que o mais importante é a defesa do emprego, a defesa da manutenção dos 44 mil empregos, mas é fundamental que os trabalhadores tenham garantido, no mínimo, a sua rescisão, o seu valor ali devido. Algo que, muitas vezes, nesses processos, fica ali, fica garantido, vai ser ganho, mas muitas vezes o espaço de tempo é muito amplo, e de outro, muitas vezes a própria empresa não tem condições de fazer o pagamento. Você precisa sim acionar os controladores, porque a gente sabe que, na verdade, os controladores ali não são necessariamente, eles estão para além deste negócio, né? Eles se aproveitaram da própria empresa, eles receberam grandes lucros e grandes dividendos, acumulam grandes fortunas, e que boa parte das garantias dos pagamentos dos trabalhadores está vinculado principalmente a você acessar ali os bens, acessar ali as responsabilidades dos grandes acionistas. Fausto, para a gente terminar, você falou dos credores das lojas americanas, o grosso também é o sistema financeiro, são bancos. Mas esses bancos também lucram demais, né? E digamos que esse prejuízo causado pelas lojas americanas coloca em risco a saúde financeira dessas instituições. Mas no final das contas, o próprio governo vai em socorro dos bancos. No final das contas, quem paga essa fatura somos todos nós, o povo brasileiro. O sistema financeiro brasileiro ele é bastante estável, né? Ou seja, um fenômeno do que está acontecendo ali, o impacto das americanas, ele é significativo no lucro dos bancos, mas os bancos têm um grau de lucratividade bastante alta, têm balanços aí que apontam lucros bastante
grandes, e que obviamente serão impactados pelas americanas, mas é improvável que um banco efetivamente quebre por conta disso. Na verdade, o que a gente vai assistir é que os bancos eles reagem, né? Reagem juridicamente, como a gente está assistindo, mas eles reagem também do ponto de vista da sua operação de crédito. E isso é o que mais nos preocupa. Ou seja, até que ponto você vai assistir no sistema financeiro um processo de encarecimento de crédito de um lado e de restrição de crédito, controle de crédito do outro. Porque aí o caso americanos, na verdade, vai afetar o conjunto da economia brasileira de maneira indireta e muito pouco pensada, muito pouco falada nesse momento. A partir do fenômeno das americanas, vamos assistir uma redução, muito provavelmente, do lucro dos grandes bancos que estão envolvidos ali, que são credores, vai aumentar a exposição de risco, e isso significa que é muito provável que o sistema reaja. E quando o sistema reage, nós estamos falando de juros mais altos, nós estamos falando de crédito mais difícil, e isso impacta ali todo mundo, todas as outras empresas, maiores e menores, que de alguma forma vão buscar crédito no sistema financeiro. O sistema financeiro brasileiro é estável, e ele é estável porque ele também não permite muitas perdas. Ele normalmente vai atrás daquilo que foi perdido, seja de maneira efetiva, ou seja, entrando na justiça e buscando ali garantir os seus pagamentos, quanto, por outro lado, quando ele vai, de certo modo, ali interferindo nos demais negócios. Eu insisto, acho que um dos grandes problemas que a gente vai assistir com a questão das americanas é um setor financeiro que tende a ser mais restritivo do ponto de vista de crédito, principalmente para empresas parecidas ou com perfis semelhantes da americana, e isso vai, de certo modo, atingir todo o sistema de financiamento privado aqui no Brasil. Agradecer a participação de Fausto Augusto Júnior, diretor técnico do Diese aqui no Jornal Brasil Atual. Fausto, forte abraço para você, a gente continua em contato. Até uma próxima. Bom dia a todos novamente, Rafael. Um grande abraço. Conversamos com Fausto Augusto Júnior aqui no Jornal Brasil Atual.